Faltam 7 minutos. Os dois artistas já cá estão. O criado dos artistas também. E as pessoas que querem ouvir também. Portanto, não há nada que contradiga. Vamos começar, se estiverem de acordo. Eventualmente, os que não chegaram ainda não se podem exprimir. Muito boa tarde a todos. Venho aqui passar convosco a próxima hora, com muito prazer. Uma das várias razões pelas quais eu tenho muito prazer é que este trabalho, um dos trabalhos das desigualdades económicas que está na nossa frente, feito pelo professor Carlos Farinha Rodrigues, que eu vou já destituir da designação de professor, pelo Carlos Farinha Rodrigues, foi dos primeiros trabalhos que a Fundação fez, ou encomendou, ou começou a fazer há 4 anos, há 3 ou 4 anos. Deu-me muita alegria o trabalho feito. O trabalho teve vários aspectos inéditos, pouco conhecidos. E em Portugal, muitas vezes, foi um dos motivos pelos quais fizemos este trabalho, é que muitas vezes em Portugal as desigualdades, ou a pobreza, ou temas conexos, prestam-se muito a sentimentos, a lágrimas de crocodilo, mas nem sempre se prestam a trabalho, estudo, saber exatamente às quantas andamos. E foi um pouco neste espírito que nós pedimos ao Carlos para ele tentar ver com o material que existe, com a informação que existia, seja no Instituto de Estatística, seja no Ministério da Segurança Social, do Trabalho, da Segurança Social, o que é que se poderia arranjar, o que é que se poderia obter para ter uma primeira aproximação séria, cuidadosa, da questão das desigualdades em Portugal. O Carlos, nessa altura, disse desigualdades económicas, insistiu muito, dado que não é a mesma coisa que desigualdades sociais, e para isso era preciso mais trabalho, e certamente estou seguro que a Fundação já começou, aliás, uma pequena conversa com o Carlos para podermos avançar um bocadinho este trabalho e podermos fazer um novo capítulo. Vamos depois começar a conversar sobre este tema e o Carlos vai começar por fazer ele próprio uma apresentação. Eu queria só dizer 2 rapidíssimas observações, ou fazer 2 observações sobre o tema exatamente tal como ele foi definido. Desigualdades e coesão, creio que o título está aqui escrito no quadro branco. E a seguir vem uma pergunta, que é uma pergunta terrível, é: por que persiste Portugal como um dos países mais desiguais da União Europeia? Isto faz parte dos problemas não resolvidos, sobre os quais não se sabe o suficiente. Portugal compara-se com países da sua própria dimensão, como a Grécia, a Holanda, a Suíça. Compara-se com países de muito superior dimensão, económica e demográfica, como a Espanha ou a Inglaterra, ou o Reino Unido. Compara-se com países mais desenvolvidos, como há vários dos que eu disse agora, ou com países em estado de desenvolvimento parecido, como a Grécia, por exemplo. E, na maior parte dos casos, Portugal apresenta sempre taxas ou rácios de desigualdade superiores. E, portanto, tem-se a impressão que não é uma questão de dimensão do país, de dimensão económica, de dimensão demográfica, e tem-se também a impressão que não é uma questão de estádio de desenvolvimento. Um país pode estar muito desenvolvido e ser mais ou menos desigual, um país pode estar pouco desenvolvido e estar mais ou menos desigual. E há aqui há qualquer coisa próprio de Portugal. Será a tradição histórica, será a cultura, será a divisão de classes, será a propriedade fundiária, serão as tradições de herança, será a sucessão, será o sistema tributário, será o sistema fiscal. Creio que estamos ainda longe de ter as respostas, porque temos que somar desigualdade económica, desigualdade salarial, desigualdade económica, desigualdade de propriedade, mais as desigualdades sociais, e temos que penetrar noutros territórios de difícil análise e difícil observação. Vamos depois ouvir, em primeiro lugar, o Carlos Farinha Rodrigues, que vai expor o tema, e creio que ele vai não só falar do livro dele, como também de outros trabalhos dele afins. A seguir vamos ouvir o Sérgio Aires, que vai comentar o livro, o tema, e o Carlos Farinha Rodrigues, como quiser. Temos na plateia algumas pessoas
de elevada competência científica, técnica, económica e estatística. Vamos ver quem quer vir misturar-se connosco. Tem a palavra o Carlos Farinha Rodrigues. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, terem disponibilizado a passarem aqui uma hora connosco, onde eu penso que, mais do que conhecimento, gostaria de vos passar algumas preocupações que neste momento tenho em relação às questões da desigualdade no nosso país. Queria agradecer, obviamente, as amáveis palavras do António e, por último, à Fundação pelo nosso convite. Quando me fizeram o desafio para vir aqui falar sobre as desigualdades, neste espaço da Fundação, que de alguma forma traduz já uma parte do riquíssimo aporte que a Fundação tem dado à investigação social em Portugal nestes últimos anos, eu decidi propor os dois temas que constam do vosso programa. Por um lado, esta ligação entre os problemas da desigualdade e da coesão social, porque é uma forma de olhar para o problema das desigualdades que não é a única, mas que, na minha opinião, é das mais atuais possíveis. Em segundo lugar, questionar algo que, quer o meu estudo, quer outros estudos que têm existido sobre as desigualdades em Portugal, ainda não dão uma resposta clara, como foi referido, que é: porquê que nós persistimos com elevados níveis de desigualdade? Por último, queria também agradecer ao Sérgio, que é o presidente da Rede Europeia Antipobreza e que, de alguma forma, pode complementar esta questão das desigualdades com uma outra questão que, sendo diferente, está muito ligada, que é a questão da pobreza. E, portanto, de alguma forma, nós hoje, principalmente em Portugal, dificilmente poderemos falar das desigualdades sem também ter, de alguma forma, o referencial da pobreza por trás e fortemente interligado. Bom, primeira questão. O que é que nós sabemos neste momento, e o estudo deu um contributo para esse conhecimento sobre as desigualdades? Ponto 1. Nós somos dos países mais desiguais da União Europeia. Se nós olharmos para a informação estatística disponível ao longo dos últimos 10, 15 anos, Portugal aparece em terceiro, quarto, às vezes em quinto, mas geralmente em segundo ou terceiro, a contar do fim, como dos países mais desiguais. Ou seja, há aqui uma persistência do nosso nível de desigualdade em termos relativos no quadro europeu que necessita de ser explicada. Mas, por outro lado, os estudos também têm evidenciado que, apesar de tudo, nos últimos anos, até 2009, a realidade das desigualdades em Portugal se atenuaram, que nós conseguimos alguma redução da desigualdade. Se nós olharmos para os últimos 6, 7 anos, por exemplo, entre 2003 e 2009, o nosso nível de desigualdade, medido da forma mais tradicional, que é o índice de Gini, desceu 4 pontos percentuais. Em termos relativos, isto é extremamente significativo. Ou seja, nós temos esta dupla vertente das desigualdades em Portugal, que é, até 2009, as desigualdades diminuíram. Isso foi importante, mas não foi o suficiente de nos tirar da posição de lanterna vermelha do pelotão das desigualdades a nível europeu. Eu iria talvez fazer uma diferenciação entre o horizonte temporal que o estudo abrange, que vai até 2009, e aquilo que já é possível saber depois disso e que nos liga diretamente à situação atual, à atual crise económica e, acima de tudo, às medidas que têm sido seguidas nestes últimos 2, 3 anos para combater a crise económica. Começando pela primeira parte, basicamente, qual é a principal conclusão que o estudo sobre as desigualdades em Portugal retira? É inequívoco que
praticamente desde o princípio dos anos 90 até 2009, a desigualdade das famílias diminuiu. Este resultado em si mesmo é importante, significa que a nossa sociedade, apesar de manter níveis muito altos de desigualdade, de alguma forma tem vindo a melhorar, a assimetria nos rendimentos tem vindo a diminuir, ou diminuiu até 2009, e a explicação do porquê dessa transformação também é muito clara. Ou seja, o que é possível identificar é basicamente o seguinte: a redução da desigualdade que foi obtida em Portugal deve-se essencialmente à melhoria das condições de vida dos indivíduos e das famílias com menores rendimentos na nossa sociedade. Se quiserem, utilizando uma linguagem muito pouco científica, se nós quisermos caracterizar o que aconteceu, poderíamos dizê-lo da seguinte forma: não foram os ricos que ficaram menos ricos, foram os pobres que ficaram um bocadinho menos pobres. E isto é o que caracterizou as transformações ocorridas na desigualdade em Portugal. Só que esta caracterização da mudança das desigualdades no nosso país imediatamente remete-nos para uma outra questão, que é o papel da política social, o papel da intervenção do Estado. E, de facto, uma parte muito significativa dessa redução, que é conseguida a partir dos indivíduos de mais fracos rendimentos, tem a ver com a melhoria das condições de vida dos indivíduos mais pobres e com o aumento das prestações sociais. Talvez aquilo que possa ser a imagem mais irónica da intervenção do Estado em Portugal no combate às desigualdades pode ser resumido desta forma: nós não tivemos políticas novas no combate às desigualdades. Tivemos algumas coisas. O salário mínimo durante muitos anos subiu acima do salário médio. Houve uma tentativa de que as pensões mínimas subissem um bocadinho acima das pensões médias. Mas políticas efetivas de combate às desigualdades não houve. Mas houve políticas efetivas de combate à pobreza. Houve o lançamento de toda uma nova geração de políticas sociais que visavam reduzir a pobreza e a exclusão social. Só que essas medidas, essas políticas, na medida em que grande parte delas transferiam recursos para os mais pobres, acabavam por corrigir uma parte da assimetria na distribuição do rendimento. Também aqui, e essa é uma das conclusões do estudo, de alguma forma nós podemos dizer que os ganhos que tivemos na redução das desigualdades foram, em larga medida, à boleia das políticas sociais de combate à pobreza e à exclusão social. Bom, dito isto, e dado que o estudo termina em 2009, que tipo de utilização é que a sua leitura nos permite retirar para perceber a realidade presente? De facto, o passado geralmente não é exemplo, mas pode ser lição. E há algumas lições do que têm sido os movimentos na distribuição do rendimento que nós podemos retirar. Quando eu hoje tento explicar o que é que está a mudar na distribuição do rendimento com estas políticas de austeridade, eu quase que posso fazer uma partição em 3 aspectos. Aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, mas facilmente posso antecipar, e aquilo que de facto eu não sei. O primeiro, o que eu sei, e isso o INE já disponibiliza dados que nos permitem verificar isso, é que de 2010, pelo menos até 2011, a desigualdade aumentou. Ou seja, os dados que foram publicados pelo INE
referentes ao período pós-Troika ou imediatamente anterior à Troika, em particular que reflete o início das medidas de austeridade. O início das medidas de austeridade em Portugal, nós podemos referenciá-las com a alteração da Lei de Recondição de Recursos em junho de 2010. Foi aí que as coisas começaram a mudar, nomeadamente em termos da política social. E os resultados que já estão apurados pelo INE dizem-nos, ok, 2009 foi um ponto de viragem, a partir daí as coisas inverteram-se. 2010 e 2011 representa já, segundo os dados oficiais, um agravamento de um ponto percentual no índice de Gini. Reparem, de 2013 até 2009 conseguimos reduzir 4 pontos percentuais. Um desses pontos, 25%, já foi revertido nos 2 primeiros anos pós-2009 que temos informação. Isto é o que nós sabemos. O que é possível prever com alguma credibilidade, tendo em conta a experiência passada? Um dos principais aspectos em que assentou esta mudança na distribuição do rendimento foram as prestações sociais. Ora, o que nós assistimos desde 2010 é um claro retrocesso em grande parte das políticas sociais, quer nos montantes envolvidos, quer na abrangência destas medidas. Isto é, a conjugação de várias políticas não só diminuíram os montantes atribuíveis às famílias abrangidas nos programas de combate à pobreza e à exclusão social, como os critérios de abrangência foram fortemente alterados. Reparem, o exemplo mais simples é o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção passou nos últimos 2 anos de 400 e tal mil beneficiários para 200 e tal mil. Independentemente de todas as imperfeições que possa haver nesse sistema, e havia algumas, e que tinham que ser corrigidas, nós pensarmos que é num período em que o desemprego dispara, que a recessão económica tem uma força extremamente importante, em que há contenção de rendimentos salariais e de pensões, o que seria natural era que o número de pessoas vistas perante a necessidade de recorrerem a esta medida aumentassem. De facto, o que acontece é que os números estão a diminuir, não porque as necessidades sejam menores, antes pelo contrário, elas são maiores, mas pelo facto das regras do jogo terem mudado. Portanto, este claramente é um aspecto que eu acho particularmente preocupante, que é o enfraquecimento das políticas sociais, em particular aquelas do combate à pobreza e à exclusão social, vão ter consequências em termos de desigualdade. Há outros aspectos em relação aos quais não é ainda possível antecipar resultados. Deixem-me dar-vos um exemplo. Em 2012, houve alterações profundas no nosso sistema fiscal, nomeadamente com a mudança do número de escalões do IRS e com alterações profundas em algumas deduções. Qual o impacto sobre a desigualdade? Não sabemos neste momento. Não sabemos porquê. Primeiro, a redução dos escalões do IRS reduz a progressividade do sistema e, inevitavelmente, vai contribuir para reduzir o papel equalizador do sistema fiscal. Este é, como se costuma dizer, dos manuais de economia pública, não suscita dúvidas. Claro que se poderá dizer, mas Portugal tinha mais escalões do IRS que a maioria dos países da União Europeia. É verdade. Mas, se calhar, a justificação por isso é precisamente o facto de termos das maiores desigualdades. Se nós temos maiores desigualdades, parece-me ilícito que se recorra a uma maior intensidade dos instrumentos à disposição dos decisores públicos para a reduzir. Portanto, essa via, claramente, também ela vai contribuir para o aumento das desigualdades. A redução das deduções
e estamos a falar de deduções pela saúde, pela educação e outras deste tipo, de facto podem ter um efeito de maior justiça redistributiva. Isto porque todos nós sabemos que quanto as deduções não é uma compensação pelas despesas que fizemos. É, de alguma forma, uma dedução aos nossos impostos quando nós temos esse tipo de despesas. E, portanto, serão sempre os indivíduos de maiores rendimentos que poderão deduzir mais. E, por essa via, poderá ter havido uma maior justiça redistributiva. Daí, apesar de eu achar extremamente importante a análise das alterações no sistema fiscal, ainda não posso afirmar a conjugação destes efeitos agrava a desigualdade ou não agrava a desigualdade. Para terminar, e que já me estendi, só uma última questão que tem a ver com esta relação entre desigualdade e pobreza, e que o Sérgio certamente irá abranger. Um dos aspectos que mais me preocupa em termos das desigualdades e também em termos de pobreza é que quando nós olhamos para os últimos anos em Portugal, nós conseguimos passos importantes na redução da desigualdade e da pobreza, conseguimos passos muito importantes na redução da pobreza dos idosos, praticamente nada fizemos pela pobreza infantil em Portugal. Uma parte significativa destas medidas que eu aqui enunciei e que têm efeitos negativos sobre a desigualdade e sobre a pobreza, estou convencido que irão também refletir muito negativamente sobre as condições de vida das nossas crianças. Por fim, e aí o António Barreto até poderá falar enquanto sociólogo muito melhor que eu, estas transformações sociais levam anos a ocorrer. E, geralmente, o retrocesso de situações negativas é mais lento que o acentuar dessas mesmas situações negativas. Eu tenho muito receio que algumas das consequências destes 2, 3 anos de política, mesmo quando estas políticas forem revertidas, vão demorar muito tempo a serem repostas na situação anterior. Ou seja, aquilo que, na minha opinião, estes 2, 3 anos significaram em termos de retrocesso, de inversão da tendência anterior na pobreza e também na desigualdade, vai nos levar bastante mais tempo a reverter novamente. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Nós estamos com tempo para pensar devagar, não há necessidade de correr. Temos ainda quase 1 hora à nossa frente. Eu agradeço ao Carlos que disse o que tinha a dizer em 15 minutos. Vou dar outro tanto ao Sérgio e depois ficamos com cerca de meia hora para podermos conversar devagar e refletindo sobre assuntos que merecem vagar e reflexão. Sérgio. Está? Agora sim. Obrigado. Naturalmente, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer estar aqui e também agradecer a vossa presença. Eu ia começar por se calhar, muitas das coisas que o Carlos já disse, eu poderia também secundar do ponto de vista mais da análise, mas eu centrei-me num exercício de café. Não é? A gente está aqui num café e, portanto, isto é uma conversa de café, que é aquilo que nós mais gostamos. E onde nós mais gostamos de fazer análise política e não só. E, portanto, quando a pergunta é porquê que persiste Portugal como um dos países mais desiguais da União Europeia, de alguma maneira a resposta é relativamente curta. É porque queremos. Porque queremos. Porque nada, ou quase nada, eu já lá vou àquilo que, apesar de tudo, nos impede de ser mais iguais, mas nada, ou quase nada, em algumas dimensões, nos impediu de sermos um bocadinho mais iguais. E é verdade que, de acordo com o que o Carlos nos disse, conseguimos reduzir algumas desigualdades, mas de uma maneira um bocadinho torta. Ou seja, o Estado compensou aquilo
que a desorganização ou outra organização das nossas sociedades e da nossa economia não fez. E, portanto, há salários baixos, não chegam para os cidadãos viverem com o mínimo de dignidade e o Estado implica um conjunto de políticas públicas muito influenciado. Disse alguma coisa que não podia? Muito influenciado pelos ventos europeus, é preciso também sublinhar isso. É a União Europeia que conduz o Estado português a adotar um conjunto de medidas, nomeadamente o rendimento social de inserção, o rendimento mínimo garantido, conforme ele foi implementado, e muitas outras. E, portanto, há esta correção que é um amortecimento, que é, de alguma maneira, uma quase má consciência de nós todos, que, transformada por via do Estado, consegue amortecer. Digamos assim, a mão que às vezes embala o berço. É óbvio que as consequências, enfim, que as relações são entre a pobreza e a desigualdade são muito intrínsecas, nos casos como causa, noutros casos como consequência, e ainda podemos incluir aqui também uma outra dimensão, que é a da discriminação, que muitas das vezes é também ela própria resultado disso. Eu tendo a seguir a linha iniciada pelo António, de que se formos estivermos calmos e serenos a pensar no assunto, provavelmente facilmente chegaremos à conclusão de que as consequências de nós sermos mais desiguais e dos mais desiguais da União Europeia é por razões históricas, é por razões culturais. Se fizermos uma análise histórica dos nossos últimos 100 anos, e até os compararmos, por exemplo, com os últimos 100 anos do país mais próximo, ou seja, a Espanha, veremos que há aqui algumas consequências do ponto de vista político que fazem com que nós estejamos ainda agora a construir uma democracia. E, portanto, eu diria, se calhar sendo um pouco atrevido, e peço desculpa se for o caso, a dar os primeiros passos. Nós saímos de uma Primeira República que se pode inclusivamente questionar se chegou a ser algo do género, e passamos para um regime que todos mais ou menos conhecemos e entramos, enfim, finalmente num período em que iríamos construir uma sociedade democrática. Mas não deixamos ainda de ter um conjunto de instrumentos e de formas de estar e de comportamentos que são claramente de outro tipo de forma de estar. Nós somos corporativos, nós aceitamos privilégios, nós achamos natural a manutenção de um certo status quo sem qualquer tipo de justificação, nós protegemos claramente um determinado tipo de elites e, portanto, estas condições não são condições propícias a que uma sociedade seja mais igualitária. Igualitária no sentido da dignidade de todos aqueles que habitam um determinado território. Para aqueles que já estarão a pensar que eu estou a falar da velha luta de classes e que isto é uma questão ideológica, gostava de, pelo menos, tentar dizer que não. Ou seja, eu não estou a dizer que não se concretizou a luta de classes e, portanto, automaticamente foi por aqui que nós ficamos. Não, o que não se concretizou ainda é uma ideia que é básica e que os outros Estados-membros da União Europeia e outros países já, de alguma maneira, perceberam, que é que ou conseguimos um equilíbrio e uma coesão social suficiente que propicie um desenvolvimento sustentável para uma maior parte dos cidadãos, ou então não há como sermos competitivos, não há como crescermos, não há como nos desenvolvermos e não há como sermos capazes de competir com outros Estados que conseguiram isto, alguns, há muitos anos. Uma coisa é certa, essa é inabalável, os Estados, os países que conseguem distribuir melhor a riqueza são os Estados que têm maiores níveis de bem-estar e são os Estados mais desenvolvidos também economicamente da União Europeia e do mundo. E, portanto, proteção social é investimento, não é despesa. E nós continuamos, nas nossas cabeças, de uma forma mais ou menos generalizada, a achar que a proteção social é despesa e veja-se onde é que os cortes imediatamente acontecem quando se pensa em poupar qualquer coisa. O Carlos já, de alguma maneira, enunciou as consequências que poderão ter alguns desses cortes. Portanto, esta ideia de que a despesa, a proteção social é despesa, é uma ideia que não é partilhada por muitos
outros Estados-membros. E, portanto, é por isso que, em alguns Estados-membros, esta igualdade é corrigida à partida, por natureza. Não quer dizer que não haja disfunções, não quer dizer que não haja exclusão social, não quer dizer que não haja discriminação e não quer dizer que não haja um conjunto de cidadãos na Holanda que vivem em situação de pobreza e de pobreza extrema. Obviamente que sim. Agora, naturalmente, como sociedade, é incomparável a desigualdade que existe em Portugal com a Holanda, ou com a Bélgica, ou com outros países do género. Dimensões estruturais temos várias. Uma delas é a formação, ou a escola, se quisermos dizer assim. Nós estamos já convencidos, já estávamos há muito tempo, não é? É uma frase típica, somos um país de doutores, quando na realidade continuamos com um número baixíssimo de licenciados. Se depois as licenciaturas que as pessoas tiram são exatamente aquelas que seriam necessárias para a economia portuguesa, é outra discussão. A verdade é que em termos de educação, os níveis de educação que nós temos hoje ainda são muito também baixos. O abandono escolar ainda é uma coisa gravíssima, com números assustadores. Fizemos um percurso, já sei que o António estará a pensar que eu estou a ser muito negativo, sobretudo porque ele tenta sempre puxar muito a ideia de que nós fizemos um progresso enorme. Fizemos, mas de facto estamos muito longe ainda de atingir aquilo que poderia proporcionar, lá está, uma mudança geracional, particularmente na pobreza infantil, uma mudança desse género, que impactasse de facto na igualdade. Antes, pelo contrário, os últimos tempos, o que nos estão a demonstrar é que justamente, rapidamente, vamos ter novos índices de abandono escolar preocupantes. A estrutura dos salários e a forma como nós temos o trabalho organizado é talvez aquela que mais afeta a igualdade, porque, enfim, é a famosa não distribuição da riqueza de uma forma, não é igualitária, é equitativa, e isto também é muito fácil por comparação com outros Estados-membros, como é que se faz. Ou seja, nós temos, por exemplo, uma das maiores taxas de trabalhadores pobres da União Europeia. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas não sabem, é que uma parte dos beneficiários do rendimento mínimo, do rendimento social de inserção, são trabalhadores, têm um emprego. Ou pelo menos um dos membros do agregado daquela família trabalha 8 horas por dia. O que é que não chega? Não chega para ter uma vida minimamente digna e por isso conseguem aceder a uma medida de política social como o rendimento social de inserção. Isto não é muitas vezes dito. Como sabem, a ideia de que a maior parte dos beneficiários do rendimento social de inserção são pessoas que não fazem nada e que de resto não querem fazer nada é mais popular do que a ideia de que uma parte substancial deles sai de casa às 5 da manhã para ir trabalhar algures e chegar a casa às 8 da noite. Por outro lado, a política fiscal, da qual o Carlos já falou bastante e, portanto, é óbvio que também é um elemento fundamental na nossa desigualdade, se não, às vezes, aquele que se torna mais crucial. E já agora falar da pobreza, porque essa é outra questão que também é ela própria cultural, que é a maneira que nós olhamos para a pobreza. A maneira como nós compreendemos a pobreza e as suas causas. Nós ainda olhamos para a pobreza também da mesma forma cultural que olhamos para o resto. Vários estudos, muitos, quase todos, sejam eles de opinião, sejam de representações sociais, e mais curioso ainda é quando esses estudos são feitos junto daqueles que trabalham com as pessoas que vivem em situação de pobreza, demonstram que a visão fatalista e individualizante da responsabilidade da pobreza ainda é a que domina. E, portanto, o pobre, como diz o professor Bruto da Costa, ele, quando lhe pedem para definir porque é que os pobres são pobres, a resposta que ele dá, irónica e, enfim, e divertida, é que o pobre é pobre porque é pobre. Porque nasceu assim, porque isso foi condenado, porque o pai já era pobre, porque é o destino, porque é, enfim, um conjunto de questões que sempre remetem para a responsabilidade individual da pessoa ou da família. Esta é a visão que predomina ainda, e está cientificamente comprovado, com nuances, porque as pessoas vão aprendendo o que é politicamente correto a dizer nos questionários, mas a verdade é que ainda continua a ser bastante significativa a visão que tem, e sobretudo mais preocupante ainda é quando são os próprios atores que no terreno trabalham todos os dias com os cidadãos em situação de pobreza. Portanto, esta visão individualista, de alguma maneira, formata as nossas políticas. E, portanto, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma intervenção que tende a corrigir as causas da pobreza ou fazemos uma intervenção que tende a assistir às consequências da pobreza?
na maior parte dos casos, mesmo estas políticas públicas mais ativas, sobretudo porque elas não são levadas a sério às últimas consequências, muitas vezes, não fazem mais do que assistir as pessoas que vivem em situação de pobreza e particularmente aquelas que vivem em maior situação de pobreza. Dito isto, isto não é uma visão negativa sobre isto, antes pelo contrário, foi isso que nos permitiu exatamente chegar onde o Carlos, ao cenário que o Carlos nos descreveu, que foi atenuar, conseguir que algumas famílias chegassem a níveis de um bocadinho menos de desigualdade, permitissem que os seus filhos continuassem na escola um pouco mais, o que claramente, do ponto de vista estrutural e histórico, teria consequências a médio e a longo prazo, consequências essas que podem estar em causa exatamente pelo cenário que o Carlos diz que ainda não conhece e que não temos dados, mas que se consegue adivinhar de facto. Esta visão de que os pobres são culpados da sua pobreza podia ter mudado. Porque o primeiro estudo sobre a pobreza em Portugal foi feito em 1982. Não sei se temos noção que foi aí, 1982. Não sei, enfim, foi a primeira vez que em Portugal, o professor Bruta Costa e o professor Manuel Silva fizeram um estudo sobre a pobreza em Portugal. Não havia nenhum estudo sobre a pobreza em Portugal. E desde lá até agora não se fizeram assim tantos. Há assim uma noção de que se faz muitos estudos e muita investigação, mas também não foi assim tanta aquela que se tem feito. Mas esta visão de que os pobres são culpados da sua situação e que importa que eles se mexam para sair do sítio onde estão e sejam muito empreendedores e tomem o seu destino nas suas mãos, é uma visão que está hoje de regresso. E ela só regressa tão depressa porque nós realmente ainda não conseguimos mudar culturalmente a visão que tínhamos anterior de que a responsabilidade da pobreza, afinal, é deles. E por isso as medidas que temos hoje de política social, se é que lhes podemos chamar isto, tendem a regressar ao assistencialismo mais básico, que é muito importante, naturalmente, porque particularmente hoje estamos a falar de encher a barriga de algumas pessoas que, se não for isso, não comem, e portanto estamos a falar de coisas já muito, muito, muito emergentes. Estamos a falar de situações de crianças que são retiradas das escolas, de idosos que são retirados de lares, porque são o único rendimento que as famílias têm, e podia continuar aqui com este cenário depressivo, mas eu penso que se calhar teremos tempo para falar disso mais no debate, se for o caso. E a pergunta agora, com a qual termino, também uma pergunta, e a Europa com isto? O que é que a Europa nos fez? Para que a Europa nos serve neste domínio? A Europa serviu-nos, por um lado, do ponto de vista até técnico, para nos incluir numa dimensão científica de análise do problema, de nos ajudar em redes transnacionais a perceber e a compreender melhor como poderíamos fazer algumas coisas, de ter, no fundo, aprendido com os nossos parceiros europeus a pôr em marcha algumas estratégias. Acontece que a Europa também, ela própria, uns dias é branca, outros dias é preta. E em 1991, 92, 93, tivemos no esplendor da ideia de que combater a pobreza no espaço da Comunidade Económica Europeia, depois União Europeia, era uma das maiores prioridades. E tivemos estratégias europeias de combate à pobreza e tivemos programas nacionais de combate à pobreza em vários Estados-membros, em alguns casos na totalidade deles. Mas em 1994 voltamos a ter um período em que o problema da pobreza voltou a ser considerado um problema nacional. Clamando pelo princípio da subsidiariedade, a Alemanha e o Reino Unido vetaram a possibilidade de haver uma estratégia de combate à pobreza em termos europeus. E é preciso termos isto consciente, porque desde essa data, desde 1994, praticamente até hoje, nunca mais voltamos a ter um consenso do ponto de vista da União Europeia de que isto é um problema europeu e não um problema dos Estados-membros. E estamos justamente na mesma medida atualmente com a Estratégia Europeia 2020, estamos justamente nesse cenário. A Europa, agora vou ser um bocadinho cínico ou conspirativo, se quiserem, esta nossa situação de precariedade, particularmente salarial, é óbvio que também serve à Europa ou a alguma Europa. E, portanto, veja-se porque é que nós fomos tão interessantes durante algum tempo no espaço da União Europeia como espaço de instalação de indústrias, de fábricas e de outras coisas, e quando se dá o alargamento deixamos de ser interessantes por muitas razões e deslocalizaram-se muitas dessas empresas e indústrias para os novos Estados-membros, que entretanto se tornaram
desinteressantes de novo, porque, enfim, tiveram de facto uma recuperação demasiado rápida e conseguiram elevar os seus níveis de igualdade, se calhar demasiado rápido para aquilo que eram as expectativas de alguns outros Estados-membros ou de alguns outros interesses de Estados-membros. E é por isso que, se calhar, alguns inclusivamente acabaram por nem sequer sair de Portugal, ou outros prestam-se a regressar a Portugal. Com base em quê? Com base justamente na mesma razão. Nós somos interessantes até termos salários baixos, porque a partir do momento em que nós tivéssemos uma estrutura salarial organizada de maneira diferente, deixamos de ter interesse. E não vale a pena tornar isto ideológico, o que quiserem. É assim e não é de outra maneira. É isto. É evidente, é transparente, é mensurável, é mensurado. E, portanto, nem sequer é uma coisa que se possa pensar que tem outro tipo de interpretação. Houve uma coisa que nos ajudou muito, mas também nos prejudicou muito, que foram os fundos comunitários. Ou seja, os fundos comunitários ajudaram-nos imenso em determinadas áreas, progredimos imenso em determinadas áreas, a educação é uma delas, mas a verdade é que nos prejudicaram noutras áreas. Mas, sobretudo aqui, a grande responsabilidade, e eu acho que é deixar esta mensagem para o futuro, o que, sobretudo, também nos devia preocupar, é a responsabilidade de quem nos financiou com, muitas vezes, objetivos pouco claros e, sobretudo, não monitorizou nem avaliou quase nada daquilo que eram os nossos resultados, ou falta deles, em determinadas áreas que eram absolutamente estruturais para combater precisamente a desigualdade. Termino precisamente por dizer que então tínhamos cuidado com o próximo quadro comunitário de apoio, todo ele virado para a área do emprego, emprego, vamos ver como é que nós podemos fazer isso, mas muito mais do que isto me preocupa uma dimensão, também ela cultural, mas se calhar até mais política, da pobreza. É que a pobreza historicamente é o pior inimigo da democracia. Foi a pobreza, não só, mas principalmente a pobreza e as suas consequências que, aliadas a outras coisas, causaram os piores desastres da humanidade. E nós estamos, peço desculpa de ser tão pesado um sábado à tarde, tão bonito, nós estamos às portas de coisas muito semelhantes. Eu pego apenas no exemplo da Grécia. Na Grécia, quem está a dar de comer aos pobres na Praça Sintagma é um partido chamado Nova Aurora, que é tudo menos democracia e que veste com trajes neonazis. São eles que dizem que combatem a pobreza, são eles que dizem que estão a ajudar os pobres, são eles que dizem que as ONGs não fazem nada, que o Estado nunca quis saber dos cidadãos e que eles é que sim vão salvar os cidadãos gregos. Termino por aqui para já. Vou agora alargar o debate à sala. Se me permitem, vou tentar recuperar algumas ideias que eu acho que estão adquiridas depois da intervenção dos dois nossos amigos, simplesmente para recordar e para eventualmente associar ao debate que se segue. Em primeiro lugar, isto é uma insistência particularmente minha, vamos tentar não confundir desigualdade e pobreza. São duas coisas diferentes. Níveis elevados de pobreza acompanham muitas vezes taxas de desigualdade acentuadas, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma realidade, não são combatidos da mesma maneira, não têm os mesmos efeitos na economia e na sociedade. São duas coisas diferentes. Quanto agora a alguns dos pontos que o Carlos nos deixou. Decréscimo das desigualdades económicas até 2009. Decréscimo, em particular, das desigualdades familiares, também até 2009. Uma das razões principais, as duas razões principais do decréscimo das desigualdades, uma é a melhoria dos níveis de rendimento das classes pobres, outro são as consequências decorrentes das políticas sociais e das políticas de combate à exclusão. Noutras palavras, os subsídios às famílias, os subsídios aos idosos, os subsídios de desemprego, rendimentos mínimos garantidos, rendimentos sociais de inserção, subsídios especiais sociais, etc., etc.
É hoje possível medir que este conjunto, este grande pacote de medidas, teve consequências não só nos níveis de rendimento de algumas famílias, nos níveis de pobreza de algumas famílias, mas também no esbatimento da diminuição da taxa de desigualdade ou dos coeficientes de desigualdade. A partir de 2010, a situação está complicada. O Carlos hesita na maneira de se exprimir porque faltam os números, faltam as análises aprofundadas e específicas, mas tudo leva a crer que as desigualdades tenham aumentado a partir de 2010, nomeadamente as desigualdades económicas da remuneração. As das famílias ainda está para se ver, é mais. As das famílias também, graças em particular à redução das políticas sociais, da redistribuição das políticas sociais. Perante isto tudo, o Carlos exprimiu os seus receios quanto ao futuro imediato da evolução destas tendências. Do Sérgio, eu retenho algumas expressões, sobretudo uma muito crua, é assim porque queremos. Podemos conversar sobre isso. Eu creio que queremos num sentido político, num sentido social, num sentido cultural, num sentido histórico. Ele reforça também as razões de caráter histórico e de caráter cultural. A sua principal ideia parece-me a mim ser aquela que eu retenho em todo caso, da relação entre as desigualdades e a coesão. As desigualdades sociais fortes impedem ou dificultam a coesão social, e a falta de coesão social, de coesão nacional, contraria o desenvolvimento. Não é só correr riscos à estabilidade e essas coisas, mas também o próprio esforço de desenvolvimento económico e social. Nas várias razões que ele mencionou, distingo uma, que ele diz: o nível geral de instrução insuficiente ou medíocre teve até agora, apesar de alguns progressos, teve poucos efeitos na diminuição das desigualdades. Portanto, o esforço de instrução, de investimento na instrução e de progresso na instrução não terá sido suficiente para que tenha efeitos ou na mobilidade social, ou na mobilidade ascendente, na mobilidade económica, etc. Ele depois mencionou, pode ser um dos temas de conversa, eu tenho aqui, estou a olhar para várias pessoas, não digo quem, estou a olhar para várias pessoas que sabem muito de fundos e de Europa e de investimentos europeus em Portugal, etc. Mas se eles quiserem intervir, tem com todo o prazer. Ele disse uma coisa interessante, curiosa, não argumentou muito, ou não desenvolveu, que é o papel ambíguo dos fundos europeus. Isto é, que os fundos europeus terão tido, em algumas áreas, em alguns setores, em alguns pontos de vista, terão tido resultados muito benéficos para a economia, para o país, para o desenvolvimento, etc., mas que, noutras áreas, terão, nomeadamente nas desigualdades, pareceu-me a mim ouvir, terão tido um efeito negativo. Eu não tenho a presunção de ter feito bom sumário, o sumário rigoroso. Creio que, pelas reações de ambos, nenhum deles fez assim com a cabeça muito fortemente, portanto, não creio ter sido particularmente infiel ao que eles nos disseram. Era simplesmente para recuperar, num minuto, algumas das ideias que eles exprimiram. A partir de agora vou-me calar, vou aceitar 3 contributos para o debate, que depois pedirei aos 2 para reagir. Quem pede a palavra? 1, 2, 3. Faz favor. A primeira questão é, quando fez a intervenção, não dos diversos fatores que mencionou, não mencionou o fator da educação. Mas, entretanto, aqui fez algumas referências ao fator da educação. Eu sou professor e, portanto, tive muitos anos no ensino e talvez isto seja um problema que me é muito caro. A questão que eu ponho, gostaria de ver mais desenvolvido até que ponto a educação é ou não determinante. No princípio da minha vida de professor, andei muitos anos a reivindicar, para melhorar as condições e o estatuto profissional dos professores, nós somos fundamentais para o desenvolvimento do país. E nesta fase, estamos todos encolhidos, porque já não assumimos as responsabilidades, ao longo destes anos, da situação a que o país chegou. Quer dizer que também aqui devemos ter algumas culpas. E para não alongar muito, só queria dizer 2 coisas. É verdade que se fez a democratização da frequência escolar, mas tenho dúvidas que se tenha feito a democratização do ensino. E quero deixar outra reflexão. A escola
alguma vez deixou de ser elitista? Ou seja, a escola alguma vez deixou de se organizar como um filtro? E é muito fácil. O sistema de ensino nunca se autoavaliou. E os professores, corporativamente, têm recusado das formas e recorrido aos subterfúgios mais primários para fugir à sua avaliação. Sistema de ensino que não se avalia, não se autorregenera. A questão da pobreza. A pobreza está ligada a uma questão de natureza cultural. É que eu assisti a famílias, ou assisto a famílias, muito pobres, mas que tendo a consciência de que o futuro dos seus filhos depende, de facto, da união da família e do esforço da família, a gente tem tirado cursos e doutoramentos com grandes sacrifícios da família, que toda se une só para empurrar o seu filho até a uma universidade. Muito obrigado. Pedro Cardoso. Eu não é um contributo, mas é uma questão de índole política. Eu não era nascido, mas sei que os partidos políticos no pós-25 de Abril, a esmagadora maioria tinha nos seus programas políticos e nos seus discursos políticos o caminho para uma sociedade sem classes. Julgo que, tirando o CDS, até mesmo o PPD defendia a sociedade sem classes, estabelecia isso como um grande objetivo programático. Passado 40 anos, acho que já podemos fazer um balanço, não é? E o António Barreto também é dessa geração. A questão é como é que podemos explicar, não sendo um falhanço total, mas é um falhanço, porque as desigualdades mantêm-se em Portugal, como é que podemos explicar isso? Prende-se mais com uma certa hipocrisia dos discursos e dos programas políticos? Prende-se mais com uma certa... a falta de poder real, contrariamente à crença popular, a falta de poder real dos políticos e dos governos? Como é que podem explicar este falhanço desta forma? Teus. Não, era só um pequeno contributo, porque no trabalho sobre as questões da desigualdade e da pobreza, nós temos sempre um problema do ovo e da galinha, temos sempre um problema de estabelecer a variável explicativa. As ilações são fáceis de tirar, mas os processos são mais complexos. E, portanto, como eu vou recorrer muito, como sou muito amigo da professora Manuela Silva, do Alfredo da Costa e do Carlos Farinha, que são as pessoas com que eu fiz um percurso tentando ajudar a pôr estas matérias não na prateleira que justificava a sua afirmação, mas tão dignas como a taxa de câmbio real, ou mais a taxa de câmbio real. A primeira questão é que, em muitas matérias, nós somos vítimas de uma falta de rigor europeu. A Europa confunde risco de pobreza com distância em relação à mediana. E não ajuda nada. Quer dizer, não ajuda nada que nós possamos ir buscar uma coisa simpática que está em texto da Comissão para confundir o nosso próprio raciocínio. O Carlos Farinha tem vários contributos notáveis para esta matéria, tem dois que eu aqui retinha e que têm que ver com a questão de vontade, que é, ele diz-nos, analisando seriamente, com trabalhos profundíssimos, as políticas de rendimento mínimo nas suas várias facetas, diz-nos uma coisa importantíssima e simples de compreender, que é, nós deixamos entrar pessoas a mais e a intensidade com que combatemos o problema foi insuficiente. O que quer dizer que políticas de rendimento mínimo devem, para resolver o problema que foi colocado sobre as modernices do empreendedorismo do pobre e as velharias das políticas sociais que gostam de ver crescer os pobres para terem espaço, há quem fique contente pela permanência do problema, por mais generosa que seja a atitude, entre modernices e velharias, para ser provocador, nós esquecemos uma coisa importantíssima, que é as políticas de combate à pobreza, as políticas de combate à escassez de rendimento que afeta a dignidade e, portanto, tem que ver com pobreza. Nós precisamos de que o que fazemos tenha a intensidade desejada e não fique aquém, porque senão não tiramos as pessoas, não ajudamos as pessoas a progredir. Não ajudamos aquele esforço que nós conhecemos e que muito bem evocou das pessoas mais humildes deste país, que há muito tempo fazem esforços
terríveis, porque perceberam melhor que quem devia perceber que a educação, a sério, é um fator fundamental de liberdade e democracia. Portanto, a primeira nota é não confundir a mediana com pobreza. Nós dizemos ao mundo que pessoas com 1.600 euros na Europa, de salário garantido em empregos fixos, são pobres, estão em risco de pobreza. Não se pode dizer isto a ninguém fora da Europa. E mesmo na Europa é difícil dizer isto. Primeiro ponto. Segundo ponto, esquecemos uma coisa que é a coesão económica. O nosso principal problema é que o nosso país, para ser um país de forte desigualdade social, é porque é um país de forte desigualdade económica. Isto é, €1 aplicado nesta ou naquela atividade não liberta a mesma capacidade de pagar salários, de realizar lucros. E, portanto, nós temos que, para combatermos a pobreza e para combatermos a desigualdade que não queremos, temos de ser capazes de combater a falta de coesão económica. Ela é enorme, as estatísticas dão valores brutais, não é tão grande, porque, como sabem, como nós não somos rigorosos em muitas coisas, temos estatísticas que refletem o nosso não rigor. Não é? Vou só dar alguns exemplos. Toda a gente sabe que, apesar de obrigatório, a responsabilidade social do empregador de serviço doméstico não é cumprida em muitos casos. Nós temos salários declarados que são muito inferiores ao salário real, não é? Nas pastelarias, um conjunto dessas atividades. Rendimento gerado na agricultura, em grande parte, não é declarado. Portanto, ou seja, nós temos estatísticas que são mentirosas do ponto de vista dessa coesão, mas o que é facto é que temos atividades muito pouco coesas. Se tivéssemos ganho a batalha da educação, nós tínhamos sido capazes de criar condições para que todas as atividades económicas em Portugal libertassem o mesmo tipo de riqueza. Não libertam. E ao não libertarem, impõem modelos de gestão que, no fundo, são eles modelos de impulsionar as pessoas para a desigualdade que não queremos e para a pobreza. E para a não satisfação das necessidades básicas. Nesta história que tem Manuela Silva, Bruto da Costa e Carlos Farinha como, digamos, pessoas que mantiveram aqui uma coisa que deve ser louvada. Houve um tempo em que a grande referência era a abordagem em termos de necessidades básicas, já lá tem várias décadas em cima, mas continua a ser muito importante para tratar as questões da pobreza, pobreza absoluta, pobreza relativa. Segunda nota, vou-vos dar um exemplo para que é que serve a avaliação dos fundos. Eu estou a acabar um relatório sobre a avaliação do maior programa deste 2007-2013, que é o Compete, o das empresas. E pela primeira vez, como isto tudo vai melhorando em Portugal, ao contrário do que alguns de nós tendem a dizer, nós temos informação microeconómica ao nível da empresa, temos o inquérito às empresas que agora pode ser tratado e pode ser bem trabalhado, temos muita informação. E vou só chamar a atenção para os desafios que nós temos. Comparando o universo das empresas que foram apoiadas com o universo das empresas que podiam ter sido apoiadas, nós verificamos que nestas que foram apoiadas o emprego cresceu 10%. E verificamos que nas outras que podiam ter sido e não foram, o emprego baixou 10%. Mas depois, quando vamos comparar o que aconteceu à produtividade, vemos que nas que foram apoiadas a produtividade cresceu menos do que naquelas que podiam ter sido e não foram. O que indica que esta crise destruiu o mais fraco, destruiu abundantemente aquilo por onde a crise, no sentido destrutivo, podia entrar. Mas então o que fizemos foi passar pessoas e empresas onde a coesão económica podia ser preocupante do ponto de vista da desigualdade e seguramente produzimos coisas que são preocupantes do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista da dignidade. E, portanto, temos que nos entender muito bem nestas coisas, sob pena de corrermos atrás de objetivos que não conseguimos alcançar, não é? Portanto, o meu ponto é basicamente chamar a atenção para que o rigor aqui é absolutamente fundamental e, obviamente, se eu bem entendi a questão da vontade, isto é assim, o salário mínimo na Bulgária são 140 euros. Na Roménia não chega a 170. Na República Checa não chega a 300. E isto compara não com os nossos valores, mas compara com o valor do nosso salário mínimo se fosse a 12 meses, não é? Portanto, 600. São salários mínimos de 12 meses. Portanto, isto compara com os nossos 600. E aqui a Europa tem este pequeno desafio, que é termos dentro de casa, com as mesmas regras, quem tenha salários baixíssimos em relação ao nosso salário.
É a diferença entre o princípio dos anos 90 e a atualidade. E, portanto, aqui, como é que nós podemos resolver este problema? Prestando atenção às duas coisas. À parte social, à parte das desigualdades sociais, mas seguindo outro, e com isto outro ensinamento do Carlos, que é absolutamente decisivo na minha opinião, ele explica abundantemente para quem o souber ler, que é assim, sempre que quisermos combater as desigualdades, sussurramos. Sempre que quisermos combater a pobreza, reduzimos as desigualdades. E, portanto, este ensinamento dos trabalhos dele, que é talvez o mais notável, é o caminho da focalização. Seguramente que é mais fácil convencer a população, que é mais fácil convencer responsáveis políticos a combater o que é indigno. Não é? E, curiosamente, combatendo o que é indigno, nós somos mais eficazes em combater aquilo sobre que temos uma opinião mais branda, porque todos terão dúvidas que há desigualdades que são para manter, porque são úteis, e há desigualdades que são para combater, porque são inaceitáveis. E esta separação entre as desigualdades para promover e as desigualdades para combater também não é nada fácil de fazer, tem que ver com o modelo educativo, tem que ver, entre outras coisas, com a valorização do modelo, com a valorização do papel do professor e da escola. Mas, basicamente, era só para introduzir aqui uma nota de respeito pelos trabalhos do Carlos Farinha Rodrigues, que merece o respeito de nós todos, porque é uma atividade pouco sexy no conjunto da investigação, não é? Que merece ser tratada seriamente, e também como, tendo os defeitos todos, não é? Macroeconomista e outras coisas, trazer alguma nota da dificuldade em passar do número à explicação. Nós, muitas vezes, quando o número nos agrada, usamos o número, quando o número não nos agrada, não usamos o número. E, portanto, convinha ser mais rigoroso. Obrigado, Augusto. São 4h10. Se vocês forem breves, ainda damos mais uma rodada. Sérgio. Passando muito rapidamente por todos os pontos que foram referidos, e até que ponto é que a educação é determinante para o desenvolvimento do país e onde é que estão as culpas, onde é que residem as culpas, e esta tradição judaico-cristã nossa obriga-nos logo imediatamente, antes de mais nada, de saber quem foi o culpado. Mas a verdade é que temos grande dificuldade também a esse nível, e essa é uma das dificuldades adicionais de Portugal, é uma baixíssima cultura de avaliação. E, portanto, muitas das vezes a culpa morre solteira, e quando se corrige-se não com base exatamente em indicadores muito objetivos daquilo que avaliamos, mas, enfim, num impressionismo, muitas vezes de caráter até político, para não dizer também ideológico. E, portanto, é basicamente por aí que passamos muitas das vezes. Não quero deixar de sublinhar qualquer coisa que possa ter ficado menos correta da minha primeira intervenção. Primeiro, que, de facto, desigualdade e pobreza são coisas distintas, e eu tentei, inclusive até pela dimensão da discriminação, explicar isso, e da exclusão social. A democratização no acesso e a diferença com a democratização real dos resultados é justamente aquilo que nos engana. As portas estão abertas para toda a gente, teoricamente toda a gente pode ir à escola, não há maior mentira. E, portanto, não há maior mentira se não for feito mais nada. E isso foi um engano, embora haja que reconhecer o progresso que tivemos. Os riscos desse progresso se desmoronar com muita facilidade, ou de não nos ter conduzido aonde devíamos, também é real. Se a escola alguma vez deixou de ser um filtro, eu acho que não, foi por aí que eu comecei, justamente. Acho que nós temos um conjunto de mecanismos de manutenção de elites, de manutenção de determinados poderes, e a escola, obviamente, é um desses espaços. Isto não é português, isto não é uma coisa da nossa única cultura, naturalmente, mas que aqui, pela adolescência da nossa democracia, ainda se torna um pouco mais complicado. Aquela do caminho para uma sociedade sem classes, isto era um debate com Constituição pelo meio e tudo, quer dizer, não sei se me atrevo sequer a dizer alguma coisa sobre o assunto. Espero que não tenham pensado, porque eu disse de propósito que era disso que eu estava a falar. Eu disse justamente que não estava a apelar ao fracasso da luta de classe, e que, portanto, era isso que nos condenava. Antes, pelo contrário. Em relação à intervenção do professor Augusto Mateus, eu queria dizer, não tanto comentar o que disse, porque no fundo também não nos interpelou dessa maneira. Estou muito de acordo com aquela ideia de que entre velharias e modernices
era melhor nós termos mais cuidado, porque temos muito essa tendência para nos deixar também levar muitas vezes por ventos europeus destas coisas e de algum novo riquismo, digamos assim, nos envolvermos com aquilo que às vezes não tem absolutamente substrato nenhum. Mas eu gostava de dizer uma coisa que me disseram muitas vezes, como responsável de organizações não governamentais, os políticos. É que diziam que isto de combater a pobreza é uma chatice porque não corresponde com os ciclos políticos. Porque não se demonstram resultados. Porque as estatísticas europeias andam sempre atrasadas e, portanto, eu vou ser julgado daqui a 4 anos e não me adiantou nada ter feito muitas coisas porque não vou ter resultados. E, portanto, quando a estatística do Eurostat for suficientemente rápida, ou quando a Fundação Manuel dos Santos puser cá fora resultados todos os 15 dias, aí se calhar vale a pena a gente investir e ter prioridade no combate à pobreza, porque eu vou ter resultados que me justificam. Eu não estou a ser cínico, isto foi-me dito várias vezes por diferentes políticos, por diferentes partidos, e portanto temos também que ter consciência de que este determinismo da estatística, que é muito grave. Deixem-me só dizer 2 coisas em relação a uma coisa muito importante que disse, que é em relação se podemos ter certas políticas sociais que tentamos ter. Eu também tenho dúvidas. Eu também tenho dúvidas que se queremos ter uma política como o rendimento social de inserção séria, temos que a ter com recursos. Temos que ser capazes de a fazer de forma mais intensiva do que extensiva, temos que ser mais cuidadosos com aquilo que fazemos, porque senão arriscamos a que o efeito perverso dessa política surja com muita facilidade. Quando esses dados que nos deu sobre o emprego, do crescimento dos 10% nas empresas apoiadas, eu queria perguntar se sabe e se vão saber de que emprego é que estamos a falar e se ele ainda existe depois de terminarem os fundos. Obrigado, Carlos. Bom, tentando ser o mais sintético possível e não seguindo exatamente a ordem das perguntas, mas tentando integrá-las. Há algumas questões sobre a desigualdade que são relativamente novas e que caracterizam este novo ciclo. Muito sinteticamente. Se até 2009 as alterações na desigualdade foram induzidas, como eu referi, pelo facto dos rendimentos dos indivíduos mais pobres terem subido, os dados que já existem publicados pelo INE para o período 2010-2011 mostram-nos o seguinte. Desta vez está a haver um movimento bipolar. Os rendimentos dos mais pobres estão a diminuir, os rendimentos dos mais ricos estão a aumentar. Segundo dado telegráfico, a eficácia de todos os instrumentos redistributivos do Estado estão a diminuir de forma acentuada. A eficácia redistributiva das pensões passa de 3 para 2,2. Dos transferências sociais, de 3 para 2,6. Só os impostos aqui mantêm praticamente inalterado. Ou seja, há todo aqui um conjunto de informações que já temos, que já são dados objetivos, que permitem testemunhar isso. Segunda questão. Apesar da importância que eu dei, quer no estudo, quer aqui, a este papel redistributivo do Estado, não tenhamos ilusões. Não é a atividade do Estado que vai reduzir de forma substantiva a desigualdade e muito menos a pobreza. Isso implica alterações muito mais estruturais e dentro dessas alterações estruturais, todos os estudos que eu conheço em Portugal sobre a distribuição do rendimento, a desigualdade e a pobreza são inequívocos. O fator determinante, aquele que separa as águas, é a educação. A profunda alteração, de forma sustentada, estrutural, dos nossos níveis de pobreza, dos nossos níveis de desigualdade, passa por alterações profundas, efetivas, não de fachada, no sistema educativo. Não. Esta é daquelas certezas que, para mim, não levanta dúvidas. Terceira questão, também muito rápida e que tem a ver com as percepções culturais, com as percepções sociológicas e, no fundo, com esta questão se nós somos tão desiguais porque queremos ou não. Deixem-me dar-vos 3 frases. Eu não concordo com nenhuma das 3. Acho que qualquer delas é trágica nas suas implicações, mas que é fácil nós ouvirmos e até grande parte das pessoas concordarem com elas. A primeira tem muito a ver com a questão da desigualdade. É aquela frase que grande parte dos economistas perfilha de que
é preciso crescer primeiro para repartir depois. Bom, esta, na minha opinião, é uma afirmação trágica. É pensar que é possível separar o modo de produção da riqueza do modo como ela se distribui. A segunda frase, também na minha opinião, com algumas implicações trágicas, é aquela que diz assim: se eu tiver uma sociedade em que resolvi os problemas da pobreza, ou pelo menos da pobreza mais extrema, então não temos que nos preocupar com os aspectos da desigualdade, porque todas as pessoas têm o mínimo necessário. Bom, toda a experiência empírica, nomeadamente a nível europeu, nos diz que os países mais pobres são simultaneamente os países mais desiguais, que as políticas que permitem reduzir as desigualdades não são dissociáveis das políticas de redução da pobreza. E isto sem entrar na discussão do ovo ou da galinha, que de facto é uma discussão sem fim. A terceira e última frase. Essa então é mais trágica de todos e todos nós ouvimos muitas vezes. Isto, em relação à pobreza, sempre houve pobres e toda a vida haverá pobres. Isto traduz um fatalismo que é trágico. Eu não acho que os portugueses sejam mais fatalistas que outros povos. Não penso que, como dizia ontem o Diário de Notícias, tenhamos mais medo do inferno que os outros. Agora, que é verdade que eu acho que existe uma tolerância em relação às situações de desigualdade e de pobreza no nosso país que urge alterar, é verdade. Ou seja, nós temos que perceber que ter uma sociedade mais desigual, uma sociedade com mais pobres, não é só um problema dos pobres, não é só um problema da economia, é um problema da qualidade da sociedade em que queremos viver, é um problema da democracia em que nós nos situamos. E, portanto, criar, e fazendo o lema da Fundação, de que é necessário abrir o debate, esclarecer ideias, combater esta tolerância em relação à desigualdade e esta tolerância em relação à pobreza, é algo também que eu espero que este debate contribua e que, estou certo, os estudos da Fundação têm permitido, de alguma forma, reduzir. Obrigado, Carlos. Nós não combinamos nada, mas o Carlos fez a intervenção exatamente que era necessária para eu não dar a palavra a mais ninguém. Temos 15 minutos para descansar, para fazer as coisas que se fazem habitualmente nos intervalos, são 3 ou 4 que todos fazem. Daqui a um quarto de hora, 17 minutos, começa uma das sessões mais esperadas hoje, que é uma sessão de afrontamento a favor e contra o euro, a favor ou contra a saída do euro ou a manutenção do euro, em que os dois principais, é na sala grande, os dois principais intervenientes serão o João Ferreira do Amaral contra o euro e o José Pena do Amaral a favor do euro. Temos 15 minutos para descansar. Tem que falar mais alto. Peço desculpa, não sabia disso, não me lembrava disso. Quem quiser prosseguir com outro livro sobre a autoridade pode ficar aqui ou voltar. Daqui a um quarto de hora há outra sessão. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Carlos e ao Sérgio.